Hoje a nossa lição é a de número 5, o avivamento na vida da igreja, coisa que nós precisamos dia a dia estarmos avivados diante do Senhor. E esse primeiro trimestre eles vêm falando sobre essa questão do avivamento, e vamos ver um pouquinho mais de perto por que nós precisamos tanto desse avivamento. Então, a lição hoje se divide quanto um batismo no Espírito Santo e o público-alvo, o chamado abrangente de Jesus, a promessa é para todos os salvos, o engano dos sensacionistas. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o dinamismo da igreja apostólica, a igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecoste, ou seja, a igreja ela nasce avivada e deveria continuar avivada depois do Pentecoste. O ministério ungido para os dias atuais, ou seja, o avivamento é para os dias atuais e é necessário para os dias atuais, porque sem ele, meus irmãos, a gente não consegue fazer muita coisa. Na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e glorifica a Deus. Nós somos chamados para glorificar. Primeira coisa que vocês têm que saber, abra lá, irmãos, vamos abrir, vamos ler esse texto de Levíticos, capítulo 23, e versículo de número 15 a 21. A palavra Pentecoste, ela significa 50, e essa festa era uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. Então você tem a Páscoa judaica, e depois de 50 dias celebrava-se a festa de Pentecoste, que é a festa da primícia, ou dos primeiros frutos que eles colhiam. Então havia essa festa chamada Pentecoste. Vamos ler. E se você perceber, o derramar do Espírito acontece exatamente na festa de Pentecoste, porque na festa de Pentecoste, no dia de Pentecoste, quando o Espírito foi prometido e derramado, houve as primeiras conversões, as primeiras colheitas, ela foi recolhida nesse mesmo dia, depois que eles saíram do cenáculo. Quem achou, leia Levíticos capítulo 15. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido com molho da oferta, movimento 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para a oferta do movimento 2 pães de 2 décimos de efá, serão de flor de farinha, e levedados são primícias ao Senhor. Com os pães oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, 1 novilho, e 2 carneiros serão holocausto ao Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta de memória de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício de oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá juntamente com os pães e as primícias, por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, é estado perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, irmão, presta atenção aqui, ó. A festa de Pentecostes era uma festa de agradecimento pelos primeiros frutos da terra. Então, o dia de Pentecostes aí de Atos 2 está celebrando
a festa de Pentecoste, a qual foi derramado o Espírito Santo, para simbolizar os primeiros frutos, as primeiras conversões que aconteceu naquele dia, na festa de Pentecoste. Amém, meus irmãos? Ao mesmo tempo, uma súplica pela bênção de Deus sobre as colheitas que viriam. Então apresentava-se os primeiros frutos e também já pedia a bênção de Deus para as colheitas subsequentes a Pentecoste. 3.000, depois mais 5.000, e aí não parou mais as conversões até chegar aos nossos dias. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Amém? 77 semanas ou 50 dias depois da Páscoa é que era celebrada essa festa. Contados a partir da Páscoa, no 50º dia, ou seja, vai contar 49 dias. Quando entrar 50 dias, aí você vai celebrar a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50. Certo, irmãos? Tudo bem, minha gente? Amém. Depois, se tiver tudo bem, você escuta lá de novo, vai ficar tudo bem. Era celebrada a festa de Pentecostes, onde havia santa convocação. Agora, irmão, vamos calcular aqui. Bem, pensa se todo esse ritual tivesse que ser feito nos dias de hoje. Será que existiria fé? Sim ou não? Se nós tivéssemos que fazer todo esse ritual que nós acabamos de ler aí, será que existiria oferta? Será que existiria colheita? Sim ou não? Se não tendo que fazer nada disto, a situação já está difícil. Você imagine se o culto a Deus tivesse todos esses elementos que nós estamos lendo aqui nos dias atuais. Irmão, a fé já teria ido embora faz tempo. Que só para vir no culto, só de vir para a igreja já está difícil. Você imagina um camarada ter que ficar atando molho, trazendo feixe, trazendo animal para apresentar diante do Senhor. Já teria acabado a igreja 300 vezes, irmão. Do jeito que nós estamos hoje, só de vir para o culto, só de você trazer você mesmo, porque a oferta hoje, quem é a oferta hoje? Segundo Paulo, a oferta hoje somos nós. Se para trazer só você mesmo já está dando trabalho, você imagina se tivesse que fazer todo esse ritual que nós estamos vendo aí no dia de Pentecostes, já teria acabado a igreja 300 vezes. Ainda bem que não precisa. Textual, Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, a qual a promessa do derramado Espírito aconteceu na festa de Pentecostes, diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo e assim começaram a falar em outras línguas. Eu sempre digo a vocês que o evento Línguas ali aconteceu para quê, irmãos? Qual foi a função do evento Línguas ali? De Atos 2. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois o que eles fariam? O que eles fariam depois? Sairiam como? Desordenadamente? Como é que eles iam lá? Vamos ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto aonde? Primeiro lugar que eles foram testemunha foi onde? Jerusalém. 120 discípulos dentro do cenáculo,
fora do cenáculo 13 nações. 13 nações que ouviram falar das grandezas de Deus em seu próprio idioma. Cumpriu-se o que está escrito aqui. Depois de Jerusalém, para onde que eles tinham que ir? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso chegou aqui no Brasil. Então as línguas estranhas têm uma função evangelizadora naquele momento. E qual é a função das línguas estranhas hoje? Aqui nós sabemos, nesse primeiro momento aqui, foi evangelizadora. Qual é a função das línguas estranhas hoje? Me ajude aí, meus irmãos. Sim, qual é a função das línguas estranhas hoje? Abra em 1 Coríntios. Olha, irmão, tudo na Bíblia tem propósito. Nós que somos loucos e fazemos as coisas sem propósito, sem entendimento. 1 Coríntios, olha qual é o propósito das línguas estranhas hoje. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 3 para entender direitinho. Deixa que eu leia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação de quem? Dos homens. Porque quem profetiza fala numa língua audível que todos possam entender e compreender. Agora olha o versículo 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se quem? Aos outros? A si mesmo. Edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica quem? Por quê? Porque toda a igreja vai entender o que está sendo dito. Quando alguém fala em línguas estranhas, quem é que sabe o que está sendo dito? Ninguém. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando minha vida, não a vida da igreja. Então aí como a gente é sem educação, eu vou mostrar pela Bíblia como nós somos sem educação, a gente atrapalha o culto do nosso irmão. Começa a falar língua estranha alta e acha que está edificando o irmão. E não está edificando o irmão, você está atrapalhando o culto do seu irmão. Por quê? Porque você é um sem educação. Pode ser feito de uma maneira ordeira, né? Calma lá, vamos chegar. Vamos lá. Eu quero que todos vós faleis. Paulo não está proibindo de falar. Ele está dizendo, meu gosto é que todo mundo falasse em línguas, mas muito mais que profetizeis. Mas você dirá, eu prefiro que todos falem línguas, mas eu prefiro que profetize, porque na profecia todo mundo entende, porque a profecia vai cumprir o que Paulo diz aqui, ela vai edificar, ela vai exortar e vai consolar. Então quando alguém profetiza e a igreja toda vai entender o que está sendo profetizado, a igreja vai ser edificada, vai ser exortada e vai ser consolada. E quem fala em línguas estranhas não cumpre isso daqui, ó. Quem fala línguas estranhas não edifica, não exorta e não consola. Amém? Amém. Vamos entender. Ele continua. Mas porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por que ele é maior do que o que fala em línguas? Porque fala para todos. Fala para edificação, fala para exortação e fala para consolação. E quem fala em línguas? Ele edifica, como nós acabamos de ler, a si mesmo. A não ser, agora ele vem dizendo quando é que eu posso ficar falando línguas estranhas alto na igreja. Aí ele vai explicar. A não ser que também interprete para que a igreja receba o quê? Olha o texto, meus irmãos, não olha para mim não, olha o texto. Para receber o quê? Olha lá. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação.
Quando é que eu posso falar em línguas estranhas dentro da igreja? Quando tem alguém para interpretar o que eu estou falando. Por quê? Aí a igreja vai ser edificada. Mas se eu falo línguas estranhas alto e não tem ninguém que interprete, eu atrapalho o culto da igreja, meus irmãos. E eu edifico somente a mim. E a ideia é que a igreja seja edificada. Amém, meus irmãos? Amém. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria? Paulo dizendo, se eu chegar aí na igreja, ele fala, eu falo muito mais língua do que vocês. Se eu chegar aí na igreja e começar a falar só em línguas, qual é a edificação que eu vou trazer para vocês? Qual é o entendimento que eu vou trazer para vocês? Porque quem fala em línguas não sabe o que está falando, e quem está ouvindo muito menos, a não ser que alguém interprete pela misericórdia do Senhor. Então ele está dizendo, que aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou seja, de alguma revelação que ele vai esclarecer, ou da ciência, da palavra, da sabedoria, da ciência, trazendo conhecer aquilo que ninguém conhece, ou da profecia, ou da doutrina. O que aproveitaria? Não teria proveito nenhum. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ele está dizendo, se não houver uma harmonia entre os instrumentos, como é que eu vou saber o que se toca? Então, irmãos, quem fala em línguas estranhas, como está dizendo aqui, edifica-se a si mesmo. É que a gente não presta atenção na leitura. Perceba que eles estavam lá dentro falando, e 13 nações lá fora, entendendo tudo que eles estavam, se maravilhavam, porque estavam ouvindo falar das grandezas de Deus em sua própria língua. E alguém pergunta, mas não são todos aí um bando de baiano, um bando de pernambucano, um bando de cearense, um bando de judeu, um bando de galileu? Como é que estamos ouvindo agora eles falarem das grandezas de Deus em nosso próprio idioma? Amém, meus irmãos? Isso é muito maravilhoso, né? Então, as línguas estranhas, ela tem uma função. Ela deve estar em evidência, não em evidência. Ela deve estar funcionando no corpo da igreja. Porque quem fala línguas, ora em línguas, edifica-se somente a você. Quando você alça a sua voz para falar isso, você não está edificando ninguém, meu irmão. Não se iluda com isso. Como é que você vai edificar seu irmão? Você não entende nada do que você está falando. Qual é a edificação que vai trazer para ele? Nenhuma. A não ser que alguém interprete. A não ser que Deus dê o dom do discernimento da interpretação. Um fala e outro interpreta. Um fala e outro interpreta. Se não houver, meu irmão, siga o conselho do apóstolo Paulo. Fale consigo mesmo, e Deus é o que ele vai dizer aí no próprio texto. Amém, meus irmãos? Fala línguas e interpreta. Oi. Da igreja pentecostal merece muito barulho, porque eu estava ali atrás do sistema do culto, que ele trocando barulho, você não sabe o que está fazendo. Deu vontade de abrir a porta e olha, ali no mar. Tem quase 70 mulheres, eles fazem de terça-feira, esse dia mesmo eu preguei para elas, mas como eles fazem a interpretação lá, que lá fora o pessoal estava tendo na rua. É difícil, por isso que tem que ser doutrinada a igreja. Entendeu? Tem que ser um negócio ordeiro. Agora olha aqui, irmão, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Os dons espirituais não é para uso próprio, e nem para promoção própria. Os dons espirituais é para edificar a igreja. É para a edificação da igreja. Não é para você se autoproclamar, não é para você se autopromover. Os dons espirituais é dado para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa fazer o quê? Se você fala em línguas estranhas, então ore a Deus para que Deus lhe dê a ciência para você interpretar o que você está falando, para edificar a igreja. Porque a igreja precisa ser edificada.
Que proveito teria os irmãos passar 1 hora comigo aqui, eu dando escola dominical em línguas estranhas? Qual é o proveito? Proveito nenhum. Nenhum proveito. Vocês entrariam aqui sabendo menos do que entraram, porque não entenderam absolutamente nada do que eu falei, porque eu falei numa língua que só nem eu sei o que eu estou falando, mas eu estou edificando a minha própria vida. Aí ele continua: porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então ele está dizendo, eu posso até orar em línguas, eu vou ser edificado porque eu estou orando em línguas, mas a minha consciência e meu entendimento fica sem fruto, ou seja, eu não estou entendendo o que eu estou falando, nem eu estou entendendo o que eu estou falando, mas eu edifico a mim mesmo quando eu oro ou quando eu falo em línguas. E aí ele continua: que fareis isto? Orareis com o espírito, mas também orareis com entendimento. Cantareis com o espírito, mas também cantareis com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupar o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabeis o que dizeis, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é. Você está sendo edificado, porque você está orando em línguas, você está dando graças a Deus em línguas, então você está sendo edificado. Mas quem está do seu lado não, você só está fazendo atrapalhar o culto da pessoa. A pessoa quer cultuar, a pessoa quer buscar a Deus, mas não consegue porque você fica atrapalhando o culto dela, falando línguas estranhas, sendo que não tem ninguém para interpretar, nem você mesmo. Então você só atrapalha o andamento do culto e não edifica ninguém. Não pode, não pode. A hora que a palavra está sendo pregada, ninguém tem que falar nada. Não é hora de profetizar, não é hora de falar, não é hora de fazer nada. É hora de ouvir a palavra. Se você vai fazer isso, faça entre você e Deus, como diz Paulo aqui no texto. Não dá para mim continuar mais o texto. Mas a língua, ela tem uma função de edificar a igreja hoje. Naquele primeiro momento lá, quando caiu lá no cenáculo, o propósito foi evangelizador, e tanto é que eles evangelizaram mesmo. Tanto é que quando Pedro saiu do cenáculo, o povo já estava evangelizado. Então ficou fácil lá, quando ele terminou a exposição, o povo aceitar Jesus, porque já tinham ouvido eles falar na língua materna de cada um. Então lá no Pentecostes ela cumpriu um propósito evangelístico. Hoje a língua estranha ela tem que cumprir um propósito de edificação, de exortação e consolação, se houver quem interprete. Amém, meus irmãos? Então não tem sentido nenhum eu atrapalhar o culto de ninguém. Eu tenho que cultuar para mim, mas eu tenho que cultuar também para o meu irmão. E cara também, se a pessoa estiver orando e sentir que o cara quer falar língua, ele pode falar, né? Tranquilamente, ele pode passar a noite toda. Se o Espírito, irmão, não pode esquecer disso. Se o Espírito habilitar, viu? Porque a língua estranha não está no domínio de ninguém. Ninguém fala a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. É o Espírito que habilita a pessoa para falar. Então não é automático não, eu falo a hora que eu quero. Negativo, é o Espírito que habilita. Amém, meus irmãos? Então todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, cumprindo Atos 1:8, evangelizando. Tudo bem até aí? Verdade prática: ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Irmãos, tudo aqui é uma realidade para os dias de hoje. O santo batismo, o santo enchimento é uma realidade para os dias de hoje. Não ficou preso no século I e nem faz parte da história da igreja. É uma realidade para os dias atuais. Todos que estão em Cristo Jesus, todos beberam de um mesmo Espírito. Não é isso que Paulo diz? Aí, em 1 Coríntios mesmo, aí, no capítulo 12, versículo 3, alguém lê?
irmão, nenhum crente, fale línguas ou não, nenhum crente, se não tiver com o Espírito, se o Espírito não tiver nele, ele não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor e nem viver como que se Jesus de fato fosse Senhor de sua vida. Todo crente, Paulo está dizendo aí, todo crente, leia o versículo 13 do mesmo capítulo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer Deus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos dentro de um Espírito. O Espírito não foi dado para uns e para outros não. O Espírito foi dado para todos os crentes. Todos os crentes que passaram pela experiência da conversão real, ali receberam o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus não existe crente. Independente se você fala língua estranha, se você fala ou não, se você vê coisa ou não, ali você recebeu o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo... Quer ver? Leia uma coisa aí. Abra em Lucas capítulo 24 e versículo 49. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Leia alguém, por favor. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa foi feita em Joel capítulo 2, versículo 28. Jesus está dizendo agora, agora eu estou enviando sobre vós a promessa do Pai. Continua. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Continua. Levou-os para fora, até Betânia, então levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, os abençoando, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Alguém acha para mim esse texto que diz que ele soprou o Espírito sobre eles? Eu não me lembro onde está. Diz que ele soprou. Quem tiver concordância, abre aí na concordância ou vai na internet e coloca lá. Onde está escrito que ele soprou sobre os discípulos. Então aqui ele está dizendo, a promessa do Pai eu estou enviando sobre vós. E agora vocês vão ser revestidos de poder. Então, os irmãos entenderam aqui, irmãos? Para não ficar dúvida. Todo crente que teve uma experiência real de conversão, esse recebeu o Espírito Santo. Ali, naquele dia. O que ele precisa agora? Ele precisa ser revestido do Espírito Santo. Se eu não me engano, esse texto está em João. 20, 22. Leia, João 20, 22. Aí. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pronto, ali Cristo cumpriu a promessa. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Só que eles precisavam de mais alguma coisa. Eles precisavam agora ser revestidos de poder para fazer a obra. Esse é o problema de muitos crentes hoje. Todos bebemos de um único Espírito, todos recebemos de um único Espírito. Só que tem crente que está até hoje, há 30, 20, 40, 50 anos atrás, só recebeu, mas não buscou o revestimento que nós precisamos para fazer a obra de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? A partir do ato que houve conversão real, já recebe ali. Ali mesmo. Como diz o texto, não tem como dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ali. Só que nós precisamos nos revestir, que é o chamado batismo no Espírito Santo, que eu não concordo muito com essa nomenclatura. Mas tudo bem, não sei que vou mudar nada em 100 anos. Ali, agora nós vamos receber o que? Um revestimento de poder, irmãos. É aqui que está o problema. Todos que estão em Cristo receberam desse Espírito, mas nem todos estão buscando o revestimento para servir, meus irmãos. E se nós não tivermos revestimento para servir, você não aguenta.
Não aguenta, não adianta. Se você não fizer a manutenção do que você recebeu lá atrás, lá na sua conversão, você não aguenta servir. Você não suporta servir. É a mesma coisa, você está vestido com uma roupa, certo? Se vir um frio de menos 40 aí, sai aí, o irmão aí sai de sunga aí num frio de menos 40. Vai aguentar? Não vai aguentar. Mas ele está vestido com alguma coisa, não está vestido com alguma coisa? O que ele tem que fazer para aguentar um frio de menos 40? Ele tem que se revestir de mais roupa, para ele poder suportar o frio. É a mesma coisa, irmão. Você recebeu o Espírito? Graças a Deus, recebeu. O que você precisa fazer agora? Se revestir dia a dia desse mesmo Espírito, para você poder suportar e servir a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Entenderam? Então diz que Ele soprou. Irmão, e não aceite ninguém ficar cuspindo em cima de você, não. Esses bafos de onça que tem por aí, ficar soprando em... Irmão, ninguém, nenhum comedor de arroz e feijão tem autoridade para isso. Ninguém. O único que tem autoridade para fazer isso, soprar o Espírito vir, é Deus. O resto é tudo balela, tudo imitação barata, da mais barata. Então, e aqui também os obreiros, aqui não inventam isso aqui não. Irmão, aqui não é lugar disso. O único que pode soprar e sopra e o Espírito vem é Jesus. O resto é imitação barata, da mais barata. A ordem não foi soprar em cima de ninguém. A ordem foi que nós buscássemos o Espírito. Quem é que tem que buscar? Eu, você. Não sou eu que vou soprar em você. Quem é que deu autoridade para alguém que fazer isso aqui? Até onde me consta, ninguém deu. Nem o Cristo deu. O único que... Você não vê nem os próprios apóstolos fazer uma coisa dessa aqui. Qual é o texto que você pega aqui dos apóstolos soprando em alguém? Nenhum. Ele só fazia, orava, e o Cristo soprava o Espírito sobre as pessoas. Então quem tem autoridade é Cristo e não nós. Amém, meus irmãos? Se vamos seguir a Bíblia, se vamos ser bíblicos, então vamos seguir a Bíblia. Vamos ser bíblicos. É aí que o povo fica implicado comigo. Porque ou é Bíblia ou é nada. O único que pode fazer isso, e já foi para a glória, lá está, soprando de lá, é Cristo. O resto é tudo imitação do Paraguai, da mais sem vergonha possível. Amém, meus irmãos? Avança aí para mim, irmão, por favor. Aí, vamos ler o texto aí. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Irmão, esse texto é tão conhecido. Vamos passar direto? Que a gente vai falando nele ao dia, uns pouquinho aí. Então avança. Primeiro, a introdução. O que nós vamos ver hoje nessa lição? Nós vamos ver a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Por que é importante a sua vida estar cheia do Espírito de Deus? Irmão, se a luz divina não tivesse a presença do Espírito, ela já teria fechado 1000 vezes. 1000 vezes. Se eu não tenho a graça de Deus na minha vida, eu já estaria morto 1000 vezes junto com a luz divina. 1000 vezes. Só não acontece isso porque o Espírito ainda continua entre nós e em nós. Amém, irmãos? Enquanto Ele estiver em nós e entre nós, nós vamos continuar a nossa marcha. Então nós vamos ver a importância de ser cheio do Espírito Santo. Qual é a importância? Primeiro, quem é que dá coragem? É o Espírito. Quem é que dá ousadia? É o Espírito. Quem é que dá confiança para servir? É o Espírito. Foi isso que eles foram, eu vivo falando. Lá no cenáculo, eles foram revestidos disso aqui, irmãos. É disso aqui que eles foram revestidos, de coragem, que eles não tinham coragem de sair para fora. Quando o Espírito veio, saíram para fora. Eles não tinham ousadia para falar do Cristo. Tanto é que alguém vai falar: você não, eu não sou não conheço, nunca vi. Saiu para fora, os cristãos foi apedrejado.
Não, saíram bem antes disso acontecer. Esse texto vai ser apresentado no capítulo 6. Eles saíram no capítulo 2. Por quê? Porque eles foram revestidos de coragem para enfrentar a morte, porque eles estavam escondidos com medo do quê? De morrer. E aí depois saíram com coragem até para morrer, como muitos morreram, de morte violenta. Se você pegar a história dos apóstolos, o único que não morreu de morte violenta foi João. O resto tudo morreu de morte violenta. Mas eles saíram com o quê? Com coragem, sabendo que a cabeça estava a prêmio, que poderia morrer, que poderia ser preso, que poderia ser maltratado. Mas eles foram revestidos de tanta coragem que eles não se importaram com isso e saíram para evangelizar. Ousadia, quando Pedro vai, alarga um discurso, pega o Antigo Testamento todinho, joga na cara deles e diz: vocês mataram. Ô irmão, se um judeu falar para outro judeu, acusar o outro judeu de assassino, o cara tem que ter muita coragem, muita ousadia para falar isso na lata do cara e não morrer. Digo, vocês mataram. Foi vocês que mataram. Não foi o império, vocês mataram. Ousadia para falar e confiança para servir. Então é isso que nós precisamos, irmãos. De coragem está faltando bastante. Ousadia também está faltando bastante. E confiança. O dia que a igreja for revestida disso aqui, irmão, ninguém segura a igreja. O dia que o avivamento real vier, com isso aqui, com coragem, com ousadia, com confiança, ninguém segura a igreja. Todo cristão autêntico tem sua vida no Espírito Santo em seu ser. Se você ler lá Romanos, vamos ler só esse texto aqui, Romanos 8:9. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão é revestido com o Espírito Santo. Aqui está a diferença. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, que ele coloca um ponto de dúvida. Se é que vós tem o Espírito. E quem não tem o Espírito não é dele. Então a diferença está aqui. Todo crente, no ato da conversão, recebeu o Espírito. Amém, meus irmãos? Mas nem todo crente é revestido. Aqui está a diferença. E precisa de revestimento para servir. O Espírito lhe habilitou para crer. O Espírito lhe habilitou para confessar. O Espírito lhe habilitou para dizer: Cristo é o meu Redentor. Mas agora você precisa ser revestido para servir o Cristo. Então a diferença está aqui, ó. Todo cristão tem o Espírito? Amém. Mas nem todo cristão está revestido com o Espírito de Deus. Aqueles discípulos do caminho de Maús saíram antes de ser revestidos. Não. Ali no caminho de Emaús aconteceu a crucificação. Agora estamos descendo para Emaús. Então, depois da crucificação, que Cristo ele ressurge, aí no caminho de Emaús eles estão ali caminhando com Cristo ali. Atos vem acontecer depois desse evento do caminho de Emaús aí, tá? E Estevão vai morrer depois também de Atos 2. Certo, irmãos? Tranquilo? Então, a diferença é: todo cristão tem o Espírito Santo? Sim, amém, graças a Deus. E eles estavam indo para onde? Para fazer o quê? Para se esconder. Se esconder, ué. Todo mundo estava caçando um buraco para se esconder. Sim, eles estavam indo para Emaús, mas era para se esconder, não era para outra coisa. Aí depois que foram revestidos, quando Jesus assopra, vocês já estão com o Espírito aí, minha gente. Aí depois ele vai dar ordem. Ele assopra, diz: ó, a promessa está sendo cumprida. Agora vocês vão ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Tranquilo, irmãos? Revestido, pastor, é uma pessoa que já está vestida. Já está vestida. Precisa de mais. Não tem como você revestir alguém que está nu. Você tem que estar vestido.
para poder ser revestido. É o que aconteceu, o que acontece com a gente. Nós fomos vestidos com o Espírito Santo, agora temos que ser revestidos cotidianamente pelo mesmo Espírito. Amém, meus irmãos? Quer dizer que se Jesus não tivesse apresentado para a igreja em pessoa, até hoje não acreditavam que ele ressuscitou. Sim, como eles tiveram dificuldade, mesmo então eles tiveram dificuldade de acreditar, né? Que o Tomé teve que tocar lá para ver. Certo, irmãos? Então todo cristão, o que tem? Todo cristão tem o quê? Vamos, irmãos, todo cristão tem o quê? Todo cristão tem o Espírito Santo. Repete comigo. Mas nem todo cristão é revestido. Aí precisa revestir. E para isso tem que buscar, tem que clamar, tem que pedir. Amém, meus irmãos? Manutenção dia a dia. Olha lá, o verbo avivar, o que significa? Preservar ou manter vivo. Como é que você vai manter alguém vivo que está morto? Tem como você manter vivo? Você só consegue manter alguém vivo que está vivo. Não tem como você manter alguém vivo que está morto. Está morto, está morto. Aí precisa do quê? Precisa de ressuscitar. O morto tem que fazer o quê? Ressuscitar. E o vivo? Manter ele vivo. Então avivamento é manter você vivo. Também purificar, corrigir e livrar do mal. Tudo isso o avivamento faz. Purifica, corrige e livra do mal, como uma obra ativa e intensiva de Deus. Quem é que faz isso por mim? Deus que faz isso por mim, por meio do seu Santo Espírito. A maioria podia estar aqui para aprender, mas depois escuta. Então o avivamento ele só funciona com alguém que está vivo. E quem está morto, o que o Espírito tem que fazer? O Espírito tem que ressuscitar esse infeliz que está morto, para ele poder ser avivado. Não tem como avivar o morto. Primeiro você dá vida para o morto, para depois você avivar a vida desse morto. Tem que nascer. Nasça da água do Espírito, porque está morto. Depois que você nascer, aí nós vamos revestir você. Mas primeiro tem que estar vivo. Certo, irmãos? Então o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. O que o Espírito faz? O que o avivamento faz? Ele nos renova, ele reaviva e ele desperta a igreja do seu sono letárgico. Revitalização onde já existe vida. Então perceba que para que aconteça avivamento, a pessoa tem que estar viva. Se ela estiver morta, ela precisa ser ressuscitada, não avivada. Ou como disse Robert Coleman, o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Então o avivamento ele faz isso, ele me leva para como diz aqui o autor, a um retorno à minha verdadeira natureza e propósito. Nós temos uma natureza e um propósito. Qual é a nossa natureza? De ser crente cheio do Espírito para cumprir um propósito que é servir a Deus. Então o avivamento ele vai fazer isso na minha vida, vai fazer isso na sua vida também. É um reviver dos crentes. Se você perceber, tudo tem com a questão de refazer, não de fazer, mas de refazer. Então tem que estar vivo. Não se pode reviver algo que nunca teve o quê? Como é que você vai reviver alguma coisa que nunca teve vida? Você só pode reviver alguma coisa que tem vida, ou que já teve vida, ou que tem vida ainda. Não pode estar morto. Se estiver morto, precisa ser ressuscitado. Amém, meus irmãos? Onde que eu parei aqui? O avivamento é primeiramente uma vivificação. Coloca mais vida, coloca mais vigor, coloca mais força. Revigoramento, despertamento dos membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Está aqui o autor de todas essas definições aí. Então o avivamento vem para uma igreja que está viva, mas que está moribunda, que está fraca, que está dormente, que está letárgica, para despertar para a obra, para o trabalho. Amém? Avança. O batismo do Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. Irmãos, isso é para todos os crentes.
O que ele coloca aí como batismo, vou colocar como enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito é para todos os crentes, não é para alguns e outros não, é para todos os crentes. Para todos quem? Para todos que buscam, né? Porque não tem como você ser revestido se você não buscar. Se você não buscar, não tem como ser revestido. Você só pode ser revestido se você buscar. Por que eu digo a vocês que todo cristão tem o Espírito Santo? Porque senão não teria nem igreja. Não existiria nem igreja se todo cristão não tivesse o Espírito. Mas nem todo cristão sabe o que é a experiência do avivamento. Nem todo cristão sabe o que é isso. Nem todo cristão sabe o que é ser cheio pelo Espírito Santo. Ele tem a experiência primeira da salvação, que o Espírito está ali lhe habilitando para ele continuar crendo. Mas a experiência do avivamento, do revestimento, do enchimento, tem crente que não sabe nem isso. É que nem a música do cidadão, é que nem caviar. Nunca nem vi, não sei nem o que é, não sei nem que gosto tem. Tem muito crente assim, nunca viu, não sabe nem o que é, não sabe nem como é. Agora só vai saber se buscar intensamente, porque revestimento só pode vir se eu buscar intensamente e constantemente. Amém, meus irmãos? E essa música é na oração, né? Oi? Essa música é na oração, né? Na oração, na consagração, na meditação da palavra, de uma vida de santificação diante de Deus. Todo salvo tem o privilégio deste batismo. Está lá em Marcos capítulo 1 versículo 5. Vamos ler Marcos 1:5. Irmão, os textos estão aí. Se adianta aí, quando eu falar já está aberto aí. Marcos 1:5. Quem achou, por favor? Marcos capítulo 1 versículo 5. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, todo salvo, essa referência que ele colocou está errada, viu? Então, todo salvo tem o privilégio desse batismo. Não é batismo de água aqui, não, é batismo no Espírito aqui. Esse texto está errado. Todo salvo tem o privilégio desse batismo, todo, sem exceção. A obediência a Deus para manter a chama acesa. Como é que eu faço para manter a chama acesa? Obediência. 1 João capítulo 5, verso 2 a 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o maior, é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus, ele obedece. Então, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo é para todo salvo, todo salvo. E se eu quero essa bênção, eu tenho que fazer o quê? Obedecer para manter essa chama acesa. Por que que muitos buscaram esse revestimento, tiveram esse revestimento foi embora da vida de muitos? Porque deixaram de obedecer. Deixaram de obedecer, e aí apagou a chama. Ter uma vida de santidade a Deus, está aqui, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então o batismo é para todos, não é para parte da igreja, não. Não é uma parte privilegiada, não. É para todos salvo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Avança. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber o enchimento, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 12 e 14. Foram os discípulos que estavam ali no cenáculo. Foram os primeiros a receber essa bênção. Era uma promessa esperada. Por que era uma promessa esperada? Porque foi prometido. E Jesus falou: fica lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é para sair de lá, fica lá. Ele fez a promessa. Os discípulos ficaram ali e receberam essa promessa. Era uma promessa esperada.
E tem que ser uma promessa esperada e cumprida para nós hoje. Não é nem, só um minutinho, não é nem para ser uma promessa esperada, é para ser uma promessa cumprida em nós hoje. Oi? Esse cenáculo era parte do templo? Não, isso era uma casa. Aquela lá. Não era nem ao lado, era uma casa à parte. Não tinha nada a ver com o templo. Era um salão como esse aqui, que eles estavam lá reunidos lá, esperando a promessa. Isso. Aí a promessa cumprida, está lá, Atos 2, você vê lá a promessa sendo cumprida. Vamos ler só o versículo 39 desse capítulo aí, do capítulo 2, da promessa cumprida. Atos capítulo 2, verso 39. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a nossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto o Senhor Deus chamar. A promessa é para todos, é para vocês agora, para os filhos de vocês, os filhos de vocês e para todos quantos vierem depois de nós. Alcançou nós que estamos aqui. Então isso é uma realidade para nós aqui, irmãos. Ainda que tenha alguém que diz que isso cessou, isso não cessou, está aqui, está escrito na Bíblia. Quem diz que isso cessou é porque não conhece a Bíblia não, meu irmão. Está lendo a Bíblia errada. Não está lendo a nossa Bíblia, está lendo a Bíblia errada. Se eu falo que a operação poderosa de Deus cessou, o que eu estou dizendo? Que Deus cessou de realizar as suas maravilhas. E Deus cessou de realizar as suas maravilhas? Não. Ele continua fazendo as suas obras. Ele continua operando. Então essa história de que os dons é do primeiro século, a gente vai ver isso já, foi morrer lá no primeiro século, isso é de quem está lendo a Bíblia errada. Isso não cessou. Isso é para os nossos dias, é uma atualidade nossa. Quem fala que os dons espirituais cessou é porque está lendo a Bíblia errada e está servindo a Deus de maneira diferente da nossa. Porque Deus continua. O que a Bíblia diz sobre Deus? Que Ele é o mesmo ontem, hoje. Ora, se Ele é o mesmo ontem, o que Ele fez aqui em Atos 2, Ele é o mesmo ontem e é o mesmo quando? Hoje. Se Ele fez lá, Ele faz aqui também. E será eternamente. Então que história é essa que cessou? Como é que isso cessou? Como é que isso ficou preso lá no século I? Então o povo está lendo uma Bíblia diferente da nossa aí, infelizmente. Então essa promessa ela é atemporal. Ela é atemporal porque ela perpassa o tempo e chega até nós. É uma promessa para ser cumprida em qualquer época. Não tem barreira social, cultural e racial. Essa promessa ela é para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o preto, para o negro, para o azul, para o branco, para o verde, para o ET, é para todo mundo. É uma promessa que foi dada para todo mundo, porque ela não tem barreira de nenhuma natureza, nem social, nem cultural e nem racial. Amém, meus irmãos? Avança. Acabei de explicar isso aqui, engano do sensacionista, doutrina da teologia reformada. Para os teólogos reformados, isso cessou lá no primeiro século. Minha pergunta é: a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, se Ele operou no século I e diz que o mesmo que estava lá no século I é o mesmo que está aqui, por que Ele não pode operar o que Ele operou lá no século I? Qual a diferença dos deuses do século I para o Deus do século XXI? Nenhuma, é o mesmo. Então, se é o mesmo, a atualidade da manifestação do Espírito, ela continua sendo a mesma. Irmão, quando alguém vier perturbar você com essa conversinha fiada, você já joga logo no colo do cara. Digo, irmão, diga uma coisa para mim. A Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Por um acaso o Deus do primeiro século mudou? É diferente do Deus do século XXI? É diferente? Sim ou não? O Deus que operou lá atrás é o mesmo? Ou o que está aqui é diferente do que operou lá atrás? É o mesmo. Se Ele é o mesmo, Ele tem poder para operar as mesmas maravilhas no nosso período. Qual a diferença? A diferença é de crença. É só essa diferença. A diferença é de crença. Então, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
Tudo que está descrito em Atos 2 é uma realidade para a igreja do século 21. Só não tem quem não busca, é muito simples. Porque se buscar vai ter. Agora se não buscar, não vai ter mesmo não. Aí vai ficar com essa conversa fiada aí, que cessou lá no primeiro século. Ora, se Deus cessou essas operações maravilhosas, irmão, então para que eu quero esse Deus? Para quê? Diz para mim. Se é um Deus que cessou de operar de maneira prodigiosa, de maneira maravilhosa, de maneira poderosa, para que é que eu quero esse Deus na minha vida? Tem sentido um negócio desse? Tem sentido para quem crê assim. Para nós não tem sentido nenhum. Se Ele é o mesmo Deus, se Ele continua operando, por que cessou no século I? Por que Ele não pode fazer isso aqui? Por um acaso os crentes lá são diferentes? Não, são os mesmos pecadores que estavam lá, os mesmos pecadores que estão aqui. Qual a diferença? Nenhuma. Os pecadores são o mesmo. A diferença é que a época é diferente, mas os pecadores são o mesmo. Então essa ideia de que cessou, infelizmente ou felizmente, deixa aí para eles que acreditam nisso aí. Nós acreditamos que há a manifestação dos dons do Espírito, dos dons de poder no século 21 dentro da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Avança. O dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. E por que ela deixou de ser avivada? Qual a diferença da igreja que nasceu avivada para a igreja do século 21? Essa é a diferença, irmão. Essa é toda a diferença. A diferença da igreja do século I para a igreja do século 21 é a busca. É a busca. Se buscava mais, hoje se busca menos. Hoje nós estamos tão entorpecidos com a nossa própria vida, com o nosso próprio umbigo, que nós não estamos tendo tempo para Deus. Está sonolenta. Por quê? Porque a igreja que está sonolenta, ela está embriagada. Ela está embriagada com o presente século. Ela está embriagada na busca do dinheiro. Ela está embriagada na busca do se sair bem na vida. Ela está embriagada na busca de uma posição social. Ela se embriagou. E por ela se embriagar, ela ficou letárgica, sonolenta. Não busca mais, não clama mais. Tanto é que tem gente que não tem prazer mais. Tem cristão que não tem prazer nem de vir para a igreja mais. Quem dirá de buscar? Então a diferença é que a igreja de lá buscava mais, a de hoje busca menos. Mas se a de hoje começar a buscar mais, é que a coisa fica diferente. Por quê? Porque nós invertemos os valores. Qual é a ordem bíblica para nós? A ordem bíblica é buscar o quê? Buscar em último lugar o reino de Deus. E busque em primeiro lugar as suas coisas. É essa a ordem? Qual é a ordem? Buscar primeiro o reino dos céus, depois as outras coisas. Mesmo você tendo sua vida, as suas coisas, seus objetivos, seus alvos, Deus tem que ser o primeiro e o último na sua vida. Deus não pode ser só o primeiro, Ele tem que ser o primeiro e o último. Por quê? Porque Ele tem que abranger toda a sua vida, né? Se eu colocar aqui para os irmãos verem o que eu estou dizendo aqui, ó. Aqui está você, aqui está Deus. Deus é o primeiro e Deus Ele é o último. Por quê? Porque Ele vai abranger toda a sua vida. Amém, meus irmãos? Ele vai tomar de conta de toda a sua vida. Por isso Ele tem que ser o primeiro e o último. Se Ele é o primeiro e o último, você está no meio. Se você está no meio, você está cuidado. Amém? Então a igreja nasce avivada. A igreja passa a existir historicamente no Pentecoste. É ali que ela começa, que ela existe como igreja. Assim como o tabernáculo foi consagrado a Deus, se você ler lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, vai dizer que o tabernáculo foi... Vamos ler esse texto aí rapidinho, irmãos. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Assim como o tabernáculo foi consagrado ao serviço do Senhor,
A igreja em Atos 2, ela foi consagrada ao serviço do Senhor. Aí o povo está confundindo muitas coisas, irmãos. Tem muita estrela no nosso meio. Muita estrela. Muita gente achando que é muita coisa, que pode muita coisa. E a igreja foi consagrada ao serviço do Senhor. Ela foi consagrada para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus, assim como foi lá no tabernáculo, no deserto, que foi consagrado para o serviço do Senhor. Em Atos 2, a igreja foi consagrada para o serviço do Senhor e somente para o serviço do Senhor. Amém, meus irmãos? Avança. A igreja depois do Pentecostes. Quais são os sinais do Pentecostes na vida da igreja? A igreja está avivada? Nós estamos avivados? Quais são os sinais da igreja avivada? Conversão, está lá em Atos 2:41. O povo se convertia, o povo vinha, o povo tinha sede. Por quê? Porque a igreja estava avivada. Segundo, a pregação era impactante. Vamos ler só o versículo 42 do capítulo 2? Então, vamos ver aí quais são os sinais da igreja depois do Pentecoste. O que aconteceu lá tem que acontecer aqui também, irmãos. Se não estiver acontecendo aqui é porque a gente estamos mal, bem mal. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no bater do pão e nas orações. É 42, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque a pregação era impactante. E se você continuar lendo o texto, quando Pedro termina a pregação, eles vão perguntar: o que é que nós fazemos para receber esse Cristo? O que é que nós fazemos para ser igual a vocês? Vamos achar esse texto aí, está aí no finalzinho do capítulo aí de Atos, do capítulo 2 aí, que começa essa conversão. Eles perguntam lá: o que é que nós temos que fazer para ser como vocês aí? Aqui, ó, aqui já achei. 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Depois que ouviram a mensagem, a pregação foi tão impactante que eles: o que nós vamos fazer agora? Como é que a gente faz? Então a igreja que está avivada, a pregação é impactante. Terceiro, havia temor, sinais e maravilhas. Irmão, eu não estou dizendo que essas coisas são para a igreja do século 21, que isso não cessou, não está preso lá no século, não, isso não cessou. Isso é para a igreja do século 21. Por que essas coisas não estão acontecendo mais? Porque nossa vida não corresponde, não condiz com o padrão que Ele estabeleceu para que essas coisas aconteçam. Temor, sinais e maravilhas aconteciam. Cuidado uns para com os outros. Você pega aí o versículo 44 e 45, e depois capítulo 4, versículo 32 e 33, diz que um cuidava do outro, um zelava pela vida do outro, porque era uma igreja que estava avivada diante do Senhor. Então o sinal de uma igreja que está avivada, que está cheia do Espírito, acontece a conversão, acontece pregação impactante, há temor, há sinais, há maravilhas, há cuidado de uns irmãos para com os outros. Quando há falta disso aqui é porque nós estamos com um problema sério. Avança. Oi. Avança. Cumprindo até a palavra que Jesus falou: amai uns aos outros. Sim, ué. Como é que pode fazer isso? Se tivermos cheio do Espírito. Uma igreja avivada, uma igreja que está cheia de Deus, o pecado não fica dentro dela. É que nem gafanhoto, quando você taca fogo, ele não suporta fogo, ele sai. Mesma coisa. Então, ao avivamento autêntico, leva a igreja a dois olhares. Primeiro, espiritual, mais próxima de Deus. Uma igreja que está avivada, ela quer fazer o quê? Está mais próxima de Deus. É o que estava acontecendo lá em Atos. A igreja queria ficar mais próxima de Deus, por isso ela buscava, clamava,
servia, porque ela queria estar mais próxima de Deus. Segundo olhar, social, mais próxima do outro. Então, quando a igreja está avivada, ela olha com duas direções ao mesmo tempo. Ela olha para o espiritual, ou seja, eu quero estar mais próxima de Deus. Ela olha para o social, eu quero estar mais próximo do outro, eu quero estar mais próxima do irmão. Então, uma igreja que não consegue se aproximar mais do seu Deus, que não consegue se aproximar mais do seu irmão, é porque ela precisa de um avivamento, é porque ela precisa de um revestimento, porque senão ela não vai conseguir cumprir isso aqui, ela não vai conseguir olhar, ficar mais próximo de Deus e nem mais próximo do outro. Amém, meus irmãos? Então é isso que o avivamento real causa na igreja. Já falei, pula, roda, irmão, isso tudo aí não leva a lugar nenhum, meu irmão. A única coisa que leva a isso é atrapalhar o culto do outro, só isso. Vá numa igreja dessa, vê se você consegue cultuar em paz, você consegue se concentrar em Deus. Que é uma loucura, uma gaiola das loucas. É pula, é grita, é berra. Como é que tu vai se concentrar? É um balo e derruba. Irmão, eu fui no início da minha conversão, eu fui numa igreja aqui perto da gente aqui, e eu, na época, acho que eu era presbítero ou diácono. Aí eu sentei no púlpito, aí o culto começou. Irmão, eu já estava ficando apavorado dentro daquela igreja. E não é uma igrejinha fundo de quintal não, tá, irmão? É igreja de porte. Eu já estava com vontade de sair. Era uma aberração, era uma gritareira. O irmão pregando, o povo berrando, gritando. Eu digo, meu Deus, eu vou embora desse negócio, desse lugar. Isso aqui não é coisa de crente não, isso aqui é coisa de gente louca. Irmão, o culto é para você adorar o Senhor. O culto é para você focar em Deus. Se você vem no culto e uma pessoa começa a se movimentar para lá e para cá, já tira a atenção do povo, é igual o pregador, tem que ficar urrando que nem louco. Não precisa urrar, só fala. Já está com o microfone na sua boca para expandir sua voz, precisa gritar. Porque eles pensam que quando grita tem autoridade, tem poder. Não tem nem autoridade, não tem nem poder. Quem grita, irmão, é quem não tem conteúdo. Quem não tem conteúdo na vida tem que gritar, que é para poder ver se sai alguma coisa. O culto é para você ter foco no que você está fazendo, orando, louvando, servindo a Deus. Não é para sair com essas loucuras aí que esse povo. Olha, se você pegar um terço dessa gente que fica feito louco, pulando, gritando, berrando, pedir para ele orar para um demoniado, o diabo sai do demoniado e entra nele. De tão vazio que o cara está. Mas ele precisa fazer barulho, que é para distrair. Irmão, quando você faz barulho, você quer distrair o povo para sua, como eu vou usar uma palavra bem suave, para sua incapacidade. Quando você começa a berrar, urrar, você está querendo desviar a atenção do povo, para o povo não prestar atenção na sua falta de conteúdo e na sua falta de incapacidade. Então, quando o Espírito vem, ele vem para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então a igreja, quando está avivada, ela tem dois olhares: primeiro, espiritual, mais próxima de Deus; segundo, social, mais próxima do outro. Avança, já estou terminando. Ministério ungido para os dias atuais: a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. O obreiro tem que estar cheio do Espírito. Olha lá, o serviço da igreja deve ser feito sempre no poder e direção do Espírito Santo, pois nosso trabalho só será efetivo se evidenciarmos em nosso viver essa realidade espiritual. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 18. A igreja tem que estar cheia de Deus, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, porque quem nos vê, vai evidenciar que Deus está aqui, que Deus está operando, que Deus está fazendo, que Deus está realizando a obra dele. Amém, meus irmãos? Avança. Autenticado por Deus.
Marcos 16:20. Nós servir a Deus não pode ser calcado em nossas qualidades formais. Eu não posso, irmão, aqui querer servir a Deus só pelas minhas capacidades intelectuais, somente pela minha formação teológica, somente pelo meu conhecimento teológico. Isso é pouco, isso não sustenta ninguém, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A igreja tem que ser autenticada não pela minha intelectualidade, nem pela minha beleza, nem pela minha fala. A igreja tem que ser autenticada pelo poder de Deus dentro dela e na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Aquele que fala tem que falar na unção e na inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Não é só o que você tem, só o que você tem é pouco, só o que você tem não vai dar conta. Mas tem que ter Deus também no meio para completar isso aí que você tem e evidenciar mais ainda o que você tem aí, porque só vai ser evidenciado o que você tem se o Espírito estiver dentro de você. Se o Espírito não estiver dentro de você, ninguém vai ver o que você tem dentro. Amém? Avança. Glorifica a Deus, irmãos. Tudo que vamos fazer deve glorificar a Deus. A igreja avivada, a igreja cheia do Espírito, o indivíduo cheio do Espírito, tudo que ele faz é para glorificar ao Senhor e somente ao Senhor. Tudo que ele faz, se ele canta, para glorificar a Deus, se ele ora, para glorificar a Deus, se ele prega, para glorificar a Deus, se ensina, para glorificar a Deus, se vai, para glorificar a Deus. Tudo que ele faz para glorificar o Senhor. Se a igreja estiver cheia do Espírito, tudo que ela vai fazer para glorificar o nome do Senhor. Avança. Olha o que diz aí. Isso aqui é para os desavisados. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com os ídolos esculpidos. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não permito que as imagens recebam um louvor que somente eu mereço. É para as estrelas, é para as estrelinhas que estão na internet se achando muita coisa. É por isso, irmão, que você vê, hora e meia você vê um caindo, hora e meia você vê um escândalo, porque Deus é bem claro, Ele não divide a glória dEle com ídolos, e nós estamos cheios de ídolos no meio protestante, cheios de ídolos, e Ele está dizendo, eu não divido minha glória com ídolos. É por isso que volta e meia Deus abate um e outro, coloca o outro no chão, que é para ele saber que a glória é para ele, não é para o indivíduo. A glória é para Deus, não é para o indivíduo. Quando você pegar uma pessoa, irmão, que serve a Deus buscando louvor, glória de homem, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser abatida em algum momento. Em algum momento Deus vai dar uma lapada nele, vai mandar ele lá do outro lado do espaço, para ele aprender que quando ele fizer alguma coisa, ele tem que fazer para que o nome dele seja glorificado. Pastor, Oi. como está escrito lá em Salmo 115, né? Que a glória Deus é como a glória daquele que é feito pela mão do homem, que tem boca, mas não fala. Sim. Mas não ouve. E mão, mas não fala. Sim. Então a glória é para Deus, irmãos. Você vai pregar, pregue para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Você vai cantar, cante para que o nome de Deus seja glorificado. Você vai fazer, faça tudo para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Mas isso só vai fazer a igreja que estiver de fato avivada diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então continue buscando ao Senhor. E lembre-se, todo cristão tem o Espírito de Deus. Todo. Porque foi dado para todos, mas nem todo cristão está avivado diante do Senhor ou cheio do Espírito de Deus. Aí é diferente. Hoje à noite nós vamos ver isso. Hoje nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, e nós vamos ver isso também à noite. Então, se encha de Deus, busque a Deus, porque nós precisamos. Avança. Então o Espírito Santo que está em nós foi derramado para que glorifiquemos a Deus, lá em João. Portanto, tudo que fazemos devemos glorificar a Deus. Irmão, até se você vai comer, o que você vai comer tem que glorificar a Deus também, né? Até para comer você tem que glorificar a Deus. Essa história de comer feito um porco,
Isso aí não glorifica a Deus não, viu, irmão? Isso aí é gula. E gula é pecado. O cidadão tem que comer para ficar satisfeito. Não é para deixar o estômago pesado. Isso faz mal, irmão. Isso faz mal. Eu já fiz muito isso. Comia que o estômago ficava pesado, a barriga dura, estufada. Hoje eu não faço isso mais. Eu como para satisfazer meu estômago. Portanto que hoje eu como, tem hora que eu ponho comida no prato, tem hora que eu não consigo nem comer o tantico de comida que eu ponho. Porque o estômago já foi educado a comer para satisfazer, para glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então tudo glorifica o nome do Senhor. Tudo que você faz glorifica a Deus. Avança, que aí está a conclusão. Então, portanto, a igreja nasceu no poder do Espírito Santo, derramado em Pentecostes, e tem realizado o seu trabalho ao longo da sua história no poder do Espírito Santo, e tem que continuar assim também. A igreja foi duramente perseguida ao longo da história, mas o diabo não consegue derrubar ela. Ela sempre foi perseguida e vai continuar sendo perseguida, mas o diabo não consegue derrubar ela. Por quê? Porque o Espírito de Deus está entre nós e nos habilitando, nos dando força, nos dando graça para continuar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.